Pronto, meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez no estudo do Escatom. Na última live, o pastor Danilo fez uma explanação fazendo um contraponto com o que foi colocado em relação à Nova Jerusalém. E muito bom, nós estamos aqui aprendendo, não há nenhum problema em haver pontos discordantes num assunto tão difícil, mas que não é um assunto que você precise dogmatizar. Então, nós não estamos aqui tratando de questões fundamentais na escatologia, como dispensacionalismo, pré-milenismo, pré-tribulacionismo. Então, estamos chegando no ponto do pré-tribulacionismo e o grande texto das dificuldades, João 14, de 1 a 3, a gente está concentrado ali, e foi a partir dali que surgiram algumas questões importantes destacadas sobre o corpo, sobre a casa do Pai, que a igreja vai para a casa do Pai, e a partir dali nós discutimos. Então, qualquer discordância colocada, não há problema nenhum, não há dificuldade nenhuma nessa questão. Quero aqui fazer uma introdução à nossa réplica, ao belíssimo contraponto feito pelo pastor Danilo, reiterando mais uma vez que não somos donos da verdade, é ela que é dona de nós, né, pastor Danilo? Então, estamos aqui nessa linha. E eu quero dizer que o escatom é um ambiente onde há lugar, sim, para o contraditório, destacando que em muitas coisas da escatologia não se pode dogmatizar, como falamos há pouco, pois é uma doutrina muito difícil e lida com o futuro. Por isso, queremos aqui abrir o estudo de hoje fazendo uma colocação. Eu quero me retratar com o pastor Danilo, afirmando que aqui no Escatom, que o pastor Danilo está certo quando ele identifica a cidade expressa em Hebreus 11, 10 e 16 como a cidade da igreja e a cidade dos crentes do Antigo Testamento. Eu tinha essa, eu pensava que a cidade, a Nova Jerusalém, era somente a cidade esposa da igreja. Ela é, mas não somente. E o pastor Danilo, ele apresentou Hebreus 11:10, Hebreus 11:16, e também ele citou Hebreus 13:14, destacando que esses heróis da fé, que esses crentes veterotestamentários, eles também se inserem na Nova Jerusalém. E era um calo no meu pé, o verso de número 16, e eu entendo, irmãos, que eu não posso e não devo encaixar um esquema, encaixar a Bíblia no esquema. A gente tem que encaixar o nosso esquema na Bíblia. E se não bate, a gente tem que ser humilde para verificar. Então, a cidade esposa, a igreja do Cordeiro, que, como disse o pastor Danilo, insere os crentes glorificados dos períodos veterotestamentário e tribulacional. E ainda que ele falou, eu interrompi um pouquinho, e ele jogou lá a questão dos crentes da cidade, aquela cidade lá do capítulo 21, os reis da terra, as nações dos salvos, aí o pastor Danilo jogou lá, e eu vim ouvir quando assisti de novo. Ele disse: esses crentes da cidade podem ser perfeitamente os crentes do milênio, aqueles que nascerem no milênio e que irem passar pela perfeição completa no final, mas uma perfeição parcial no início. Então, ali, olhando para as nações dos salvos, de Apocalipse 21, 24, 26, podemos perfeitamente associar esses crentes aos salvos do milênio. Aí, pastor Nani, gostei e me retrato aí, viu? Aqui também, então o senhor me convenceu. Sobre o fragmento do livro de Disseu de Almeida, irmã, aí já respondendo a irmã
Cristina, vinculando ao que o pastor Danilo disse. Então, esse livro, O Rei Messiânico, As Nações, Israel e a Igreja, apresentado pela irmã Cristina, eu concordo com o ponto em que ele diz, citando Valfurde e Pentecostes, que a Nova Jerusalém é a cidade dos redimidos, concordando com o pastor Danilo. Mas eu discordo totalmente da ideia de duas descidas da nova cidade. Por que eu discordo dessa ideia? Porque ele pega a primeira ideia da descida da cidade e ele coloca com 21, versículo de 1 a 4, como a descida para o estado eterno. E 21, 9 e 10 para o milênio. Ele colocou depois. Isso não é uma prática no Apocalipse, porque senão vai ter que pegar a recapitulação, que é uma visão aliancista. E a nossa visão ela não é de recapitulação, é uma visão de sequência. E aí, irmãos, eu chamo a atenção dos irmãos que tem uma chave hermenêutica para o Apocalipse muito importante, que é a expressão caí eidon, do grego. Caí eidon. Caí eidon é a expressão e vi. E quando você pega, você pode olhar vários textos, a sequência da visão de João é e vi, e vi, e vi, e vi, que é sequencial. Então, isso já vai de encontro a essa visão Caedon. A argumentação dele de que no versículo 9 e 10 é um anjo que tinha as últimas pragas que mostrou a cidade, dando a entender que as pragas elas terminam para a introdução do milênio, mas ali o verbo usado está no perfeito e está dizendo que esse anjo tinha. Não é que ele tenha as últimas pragas, ele tinha. Ele é um dos que tinha, um dos 7. Mas é dito também em outro momento sobre a prostituta que um anjo que tinha, pode até ser o mesmo, uma das últimas pragas, ele também diz que chamou João para ver a prostituta. Então, não faz sentido querer projetar para aí. Mas o que me convenceu mesmo foi ele. O próprio Disseu me convenceu de que ele está errado. Por que eu vou dizer isso? Aí, já para fechar essa parte, eu vou dizer isso aos irmãos porque o, ele dá a metragem da cidade, está perfeita. A metragem da cidade está perfeita. A cidade Nova Jerusalém é uma cidade que tem as metragens e dentro do contexto das metragens, pelos estádios, ele mostra que a cidade Nova Jerusalém é 26 mil quilômetros maior que a Terra, que esta Terra. Se ela é 26 quilômetros maior que esta Terra, não encaixa. Ela não pode descer, porque ainda é nesta Terra do milênio, entende? Então ela não pode descer porque ela não encaixaria nesta Terra, porque ela é 26 mil quilômetros maior do que o planeta Terra. Agora, na nova Terra, ela vai se encaixar, porque quando Deus fizer a nova Terra, vai fazer maior, para que essa cidade desça e venha até os ares. E ela desça e fique suspensa. Então, essa fala, pela a conclusão dele, ele já entrou em contradição, porque ela não encaixa. Você não pode colocar um corpo maior num corpo menor e encaixar. Então, não há condições da Nova Jerusalém descer, porque senão ela não conseguiria abarcar a terra do milênio, apesar de regenerada. Então não há não fecha, não bate essa ideia desse encaixe. E também tem outra coisa: no milênio o Sol continua, os astros continuam. Pelo que se vê na Nova Jerusalém, ela toma o lugar do Sol, porque a cidade não necessita de Sol, mas não é só para a cidade, para iluminar também as outras nações, porque as nações andarão dos salvos à sua luz. Então, é aí que eu discordo, viu, irmã Cristina? Mas eu quero voltar para o pastor Danilo, porque a coisa é mais ampla aqui. Então, até aí, ponto para a irmã Cristina e ponto para o pastor Danilo, mas vamos seguir adiante. Quanto à indagação que o pastor Danilo traz, que é a nossa discussão, nós poderemos experimentar o estar na Nova Jerusalém hoje? Continuo a afirmar que não podemos.
pedindo licença para discordar do pastor Danilo, pois seguirei um caminho inverso ao que ele trilhou. Eu não usaria a doutrina bíblica da transcendência para tratar desta questão escatológica. Antes, optaria pela doutrina bíblica da imanência. E vou dizer por quê. A transcendência é a expressão que aparece dentro do contexto da teologia, principalmente a teologia sistemática, e traz o vocábulo grego que é hiperbekos, que realça Deus transcendendo a criação na medida em que ele está acima dela e tampouco ele é limitado por ela. Então, não sendo também limitado pelo espaço e pelo tempo, como é o mundo natural. Possuindo tal característica, Deus, em relação ao seu atributo de infinitude, não se identifica com o físico, com o material, sendo ele próprio o único ser, e o pastor Danilo e os demais pastores, e os irmãos que estão estudando, irmão Elias, já ouviu isso, que Deus é um ser necessário, todo o resto é contingente. A criação é contingente, Deus é necessário. Como bem explanou o pastor Danilo na última live, ele fez uma exposição muito boa sobre a transcendência. Agora, caberia muito mais, na minha opinião, usar a imanência do grego emeneia do que porque essa expressão emeneia se refere à qualidade ou condição de algo que é inerente ao próprio ser ou objeto do pensamento, ou que não ultrapassa os limites do mundo material. Eu prefiro recorrer a esta doutrina a utilizar a transcendência para entender algumas situações em que algo material ou físico se identifica com Deus e sua criação. Aqui já percebemos algo importante, irmãos. A transcendência abarca o imaterial, como bem disse o pastor Danilo, ou seja, Deus é transcendente porque está além da matéria e do material. Quando ele se identifica com a criação, age por imanência e não por transcendência, visto que um dos componentes da essência de Deus é a sua espiritualidade, e neste elemento podemos pensar em dois requisitos. Primeiro, Deus é incorpóreo e imaterial. O teólogo Thyssen, ele diz algo que eu acho interessante. Ele diz que se Deus é espírito, ele tem que ser imaterial e incorpóreo. Ele não é nem matéria refinada, como os antigos filósofos atribuíam às almas. Ele diz algo também interessante, quando ele traz o seguinte, ele diz que expressões que mostram Deus com partes como corpo, as partes do corpo que aparecem em Deus dentro de um contexto de imanência. Mãos, Isaías 51, Hebreus 1:10, pés, Gênesis 3:8, Salmo 8:6, olhos, primeiro livro de Reis 8:29, segunda Crônicas 16:9, ouvidos, Neemias 1:6, Salmo 34:15. Então, essas expressões, elas são representações antropomórficas e simbólicas para trazer o infinito ao alcance da apreensão do finito. Elas servem para tornar Deus real e para expressar seus interesses, poderes e atividades. O Thyssen diz isso. Por isso, as teofanias, como bem colocou o pastor Danilo, as teofanias e cristofanias bíblicas, o pastor Danilo traz para a transcendência, mas eu digo o seguinte, que elas não expressam a transcendência, mas antes a sua imanência, ou seja, das manifestações de Deus, a exemplo da sarça ardente, do Malaque, ou anjo do Senhor, no estado pré-encarnado, lá nas páginas do Antigo Testamento, revelando Cristo tomando uma forma humana, a ponto de comer, lutar, conversar com os homens. O mesmo ocorrendo com alguns anjos que aparecem aos homens do Velho Testamento, expressando manifestações no cenário terrestre e não no ambiente celeste. Outro ponto que eu acho interessante é a ideia de Deus é invisível. Mais uma vez, Thyssen ele coloca, sabemos que os israelitas não viram aparência alguma quando o Senhor lhes apareceu no Horebe. E, portanto, não deveriam fazer para si imagens dele. Está lá em Deuteronômio 4, de 15 a 19.
Deus disse a Moisés que homem algum o veria e continuaria vivo, né? Êxodo 33, 20. João disse: ninguém jamais viu a Deus, João 1, 18. Paulo se referiu a ele como Deus invisível, Romanos 1, 20, e Colossenses 1, 15 e 1 Timóteo 1, 17. Deus declarou que nenhum homem jamais o viu ou pode vê-lo, 1 Timóteo 6, 16. Compreendendo e concordando também com o pastor Danilo, que na transcendência de Deus não há limite para o físico, para o temporal, para o racional, para o natural, e entendendo ainda que a transcendência deve fugir destas questões e a imanência pode aparecer aí, mesmo no processo que a gente pode chamar de transdimensional e não transcendente, mais uma vez reitero que a imanência de Deus na dimensão física exposta nas teofanias e cristofanias da revelação divina estão muito mais relacionadas com a revelação progressiva que manifesta imanentemente o Malak, o anjo do Senhor, com ainda antropopatias ou antropomorfismo do Cristo pré-encarnado, para ir nesse campo descer o divino ao humano no ambiente terrestre e não subir o humano ao divino no cenário celeste a parte do escatom. Aqui começamos a entrar na tese levantada pelo pastor Danilo. Qual foi a tese que o pastor Danilo levantou? Ele disse: baseados na transcendência de Deus, a pergunta que nós podemos fazer é esta: as demais coisas relacionadas a Deus também demonstrariam esse tipo de transcendência? Para ser mais claro, os céus, a morada de Deus, a morada dos santos, se tratando também da Nova Jerusalém, é uma pergunta que o pastor Danilo traz para a gente. Eu responderia a esta questão assim: esta suposta transcendência em nós para o campo escatológico não cabe, pois ela estaria mais concentrada a uma imanência transdimensional, não na saída do espírito do homem deste corpo temporário, casa terrestre, mas na entrada do espírito do homem no corpo edifício, casa eterna. Como nós já vimos, os revestimentos da incorruptibilidade para o corrupto e da imortalidade para o mortal, de 1 Coríntios 15, 51 a 54 e 2 Coríntios 5, de 1 a 10. Nesse contexto, eu acredito que a interpretação de 1 Coríntios 2:9, viu, pastor Danilo? Eu acredito que a interpretação de 1 Coríntios 2:9 não se associa a uma transcendência no ambiente celestial que toca um céu que não pode ser explicado. Eu vejo no texto Paulo fazendo um paralelo entre duas qualidades antagônicas: a sabedoria de Deus versus a sabedoria do mundo, tanto no primeiro quanto no segundo capítulos de 1 Coríntios. O apóstolo retrata ali dois tipos de homens: o natural versus o espiritual, não numa dimensão transcendente do céu, mas numa dimensão imanente da terra, ou seja, neste cenário terrestre. É interessante que o versículo em questão é uma citação que Paulo faz do Antigo Testamento. E é interessante, no uso do Antigo no Novo, o apóstolo Paulo cita, é uma citação, porque ele diz assim: como também está escrito. Quando diz está escrito, geralmente é ipsis literis. As coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que não subiram ao coração do homem, estas foram as que Deus preparou para os que o amam. Só que quando a gente vai vasculhar o Antigo Testamento, a gente não acha essa citação ipsis literis. Então, como achar? A gente tem que ir a duas alusões. Que tem a citação, mas não é literalmente. Isaías 52:15, lá em Isaías 52:15 diz: assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que lhes não foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. E é bom entender que Isaías 52, a partir do verso 13 até o capítulo 53, traz o servo sofredor.
traz a obra, porque ali temos a aparição, a paixão e a glória do Messias, é o conjunto. Então, corroborando ou completando esse texto do verso 15 de Isaías 52, a gente tem Isaías 64:4, que diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos se percebeu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Está falando do trabalho da redenção. Por quê? Trabalha a obra de Cristo. Não está falando da Nova Jerusalém, que se enfatiza no texto. Não é a Nova Jerusalém que chega lá. Inclusive, em 53:11 diz: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Então, irmãos, eu quero pensar nesse texto de forma diferente de a gente pensar que as coisas que Deus preparou têm a ver com a Nova Jerusalém. Eu quero pensar nesse texto assim, vejam bem. Depois vocês vão dizer que concordam ou não comigo. O texto é assim: isto que Deus preparou, essas coisas que os olhos não viram, isto para os olhos, os ouvidos e o coração mundano do homem natural são coisas que lhe são ocultas. Então, as coisas que os olhos não viram não são os olhos do crente, que os ouvidos não ouviram não são os ouvidos do crente, que o coração não percebeu não é o coração do crente, são os olhos, os ouvidos e o coração do descrente. As coisas que os olhos, os ouvidos e o coração mundano do homem natural, esses olhos, esse coração e esses ouvidos, eles não perceberam estas coisas porque estão ocultas a ele, pois eles não podem compreendê-las, visto que elas se discernem espiritualmente. Mas os olhos e os ouvidos e o coração do homem espiritual enxergam estas coisas, pois são do Espírito de Deus, o qual compara as coisas espirituais com as coisas espirituais. Por essa razão, os olhos, os ouvidos e o coração deste homem regenerado entende tudo. É o que diz o verso 10. Veja bem, depois do 9, no 10, Paulo vai dizer: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Paulo, então, não está retratando no texto algo transcendente, mas algo palpável ao homem espiritual. As coisas que Deus preparou para aqueles que o amam tem a ver com a nossa redenção. Claro, ela culmina com acesso à glória num futuro escatológico, com a barca, sim, a Nova Jerusalém, mas não imediatamente, porém no contexto do escatom. Assim, meus irmãos, o contexto dos versos de 1 Coríntios 2, de 6 a 10, é a revelação de Deus. Portanto, o verso 9 primariamente ensina que o que sabemos pela palavra de Deus não poderíamos descobrir por meios naturais, pela visão do olho ou do pensamento da natureza humana caída, do homem natural. Só podia vir e veio pela revelação do Espírito de Deus. Por essa razão, não posso entender ou enxergar uma transcendência no texto em questão. Seguindo adiante, sobre as visões de Isaías, João e até Ezequiel do trono de Deus, associado a elementos simbólicos e a fatores físicos, recomendo aos irmãos a fazerem algumas ponderações. É bom entender que essas visões são revelações por meio das quais os profetas tentam apresentar uma linguagem espiritual compreensível àqueles a quem tais visões serão comunicadas. Na visão de Isaías, por exemplo, são mostradas coisas celestiais em formas terrenas e simbólicas. Um templo, cujo chão é todo coberto pela aba do manto daquele que está sentado sobre o trono, e alguns teólogos entendem que este templo pode perfeitamente se referir a um templo terrestre, onde Isaías tinha acesso, sem precisamente expressar um templo celeste, que eu particularmente não creio que exista no céu. Eu não creio na existência de um templo no céu. A Nova Jerusalém não tem templo, eu não creio que haja a existência desse templo. Os serafins, por sua vez, são anjos, os irmãos sabem, seres incorpóreos, que assumem formas, os quais, na visão de Isaías, têm 6 asas, rostos e pés, ao mesmo tempo em que o profeta vê um altar com uma brasa viva e tenazes, relacionados ao toque da boca de Isaías para fazer sua purificação.
nós havemos de convir que, se estes fatores estáticos e místicos fossem literais ou reais, obviamente teriam queimado os lábios do profeta. Seria muito difícil entender tais elementos como físicos e não simbólicos, visto que as imagens das visões visam comunicar uma verdade teológica sobre o alto e sublime trono de Deus. Ali nós vamos entender que é o Deus triuno. É inconcebível que ele seja físico. São três pessoas que nele se assentam. O Pai, Isaías 6:1, o Filho, João 12:41, e o Espírito Santo, Atos 28, 25 a 27. Ao conectar o arrebatamento de João no Apocalipse com a visão de Isaías no livro que leva o seu nome, e ainda com o arrebatamento de Paulo em 2 Coríntios 12, creio que eles, os três, ocorreram em estado de êxtases dos profetas e do apóstolo. Pois sobre João, ele mesmo diz: achei-me em espírito no dia do Senhor. É uma êxtase. E tudo indica que não é João indo com o seu corpo sendo arrebatado, mas uma êxtase. No tocante a Paulo, o mesmo fenômeno talvez tenha ocorrido, o pastor Danilo citou. Se fora do corpo, não sei. Se no corpo, não sei. Deus o sabe, está lá em 2 Coríntios 12, e ele repete em 2 e 3. Se aconteceu fora do corpo com os três, e é bem provável que sim, não haveria mais o que discutir em relação a uma possível transcendência para o que viram, ouviram na esfera celeste. Acredito que isto vai na mesma direção quando o assunto é o templo de Deus, o altar de Deus, a arca da aliança, as brasas do altar, etc. Creio, como um dispensacionalista que somos, que o livro do Apocalipse deve ser interpretado de modo literal, com uma interpretação histórico-gramatical consistente. Eu creio. Entretanto, não tem problema em dizer que este livro contém vários símbolos e metáforas que podem ser compreendidos por explicações do próprio livro e também por outros livros bíblicos que têm o mesmo gênero literário, o apocalíptico. Dito isto, gostaria de citar uma análise de Apocalipse 11:19 feita por Jorge Eldoled. Ele diz assim, ó: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. Novamente nos deparamos com linguagem simbólica, dando a ideia da vinda do reino de Deus. Quando o nosso Senhor morreu, a cortina que separava os homens da presença de Deus foi rasgada em duas, Mateus 27, 51. Com o sentido de que agora, com os ritos sacrificiais do Antigo Testamento cumpridos em Jesus, a presença de Deus não mais estava limitada a Israel, mas aberta a todos os homens, Hebreus 9:8 e 10:20. Isto, porém, era somente uma realidade espiritual ainda não visível. Todos têm acesso a Deus em espírito através de Cristo. Todos permanecem na terra em seus corpos mortais, ao passo que o templo de Deus está no céu. Deus se revelou na raça humana através de Jesus de Nazaré, mas a sua moradia continua sendo o céu. Apocalipse 3, 12, 7, 15 e 15, 5. Ele ainda não está morando com as pessoas, ele está falando da Nova Jerusalém. A mensagem central deste versículo é uma representação simbólica de como, no fim escatológico, a presença de Deus estará aberta a todos. O templo de Deus no céu é aberto para que, doravante, os homens possam desfrutar da união imediata com Deus. Esta é uma maneira simbólica de proclamar o que é cumprido em Apocalipse 21:3, quando ele traz agora a ideia da presença de Deus, e ele diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens, mas não tem um tabernáculo em si. E aí eu concordo com o LED, e eu acrescentaria ainda para LED o verso 2 de Apocalipse 21, para destacar que a passagem acima tem cumprimento na Nova Jerusalém, a ser inaugurada pelos santos do Antigo Testamento, e da igreja no estado eterno. E eu, João, diz ele, vi a santa cidade que de Deus descia do céu, adereçada como a esposa ataviada a seu marido. Aí, no tocante ao trono de Deus e o livro que está na sua mão direita, creio e posso estender isso a outros livros que aparecem no Apocalipse, para mim eles não são físicos. No capítulo 5 de Apocalipse, eu acredito que eles não podem ser físicos ou materiais, pois Deus não tem mãos, por não ser uma entidade corpórea.
E o livro selado por dentro e por fora, com 7 selos, representa o testamento da herança dos salvos, milênio e estado eterno, porque os galardões só serão concedidos quando o livro for aberto, e aí entraria o milênio e o estado eterno. E é dito lá em Hebreus, e aí eu quero destacar, eu quero que os irmãos peguem isso, a expressão mediador da nova aliança. O Cordeiro é chamado de mediador da nova aliança em Hebreus 9, de 15 a 16. Diz assim o texto: e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Aí já vem uma questão: promessa. A promessa tem a ver com algo que virá lá na frente, a herança eterna, que tem a ver com o milênio e com o estado eterno. Aí ele diz: porque onde há testamento, necessária que intervenha a morte do testador. Corrobora com esta verdade o Cântico dos Anciãos, no capítulo 24, quando o cordeiro pega o livro. Aí diz: e cantavam o cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, e a razão é esta, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus e todas as tribos, de todas as tribos, língua, povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Está claro aqui que tanto o trono de Deus quanto o livro do Cordeiro não são elementos físicos, oriundos de uma transcendência, mas representações da soberania, soteriologia e escatologia de Deus, a expressar o reino dele e do seu Cristo, ao mesmo tempo em que retratam a herança dos santos. Para entendermos melhor esta questão, podemos pensar nessas duas palavras aqui: aperfeiçoamento e promessa, que vão ser bem trabalhadas na carta aos Hebreus. Em 10:14, o pastor Danilo citou: porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E aqui o pastor Danilo, ele coloca: diz respeito à salvação. E eu concordo com ele, mas não se trata apenas da redenção do espírito, ou dos espíritos dos justos aperfeiçoados, lá em capítulo 12, 22 a 24. Crentes do Antigo Testamento, que são mesmo espíritos dos justos aperfeiçoados, crentes do Antigo Testamento, Hebreus 12, 23. Ou da igreja dos primogênitos escritos nos céus, espíritos dos crentes do Novo Testamento, joia. Mas este tipo de aperfeiçoamento, ele tem também que contemplar a salvação completada ao final, a redenção do nosso corpo, Romanos 8, 23. E mais precisamente Filipenses 1, 6, que diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aí eu digo, começou a boa obra como? Com o aperfeiçoamento do espírito, redenção espiritual. A aperfeiçoará, aí eu digo que esse aperfeiçoará é o aperfeiçoamento do corpo, redenção corporal, até o dia de Jesus Cristo. O dia de Jesus Cristo é o dia do arrebatamento da igreja. Neste caso, os crentes do Antigo Testamento não poderão preceder a nós. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Acredito que a promessa é a herança no reino milenar e no reino eterno. Não é uma nova Jerusalém no estado intermediário, mas uma nova Jerusalém no estado eterno, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Hebreus 11, 39 e 40. Por isso, temos o selo e o penhor do Espírito Santo, primeiro do que eles. Porque lá em Efésios 1, de 13 a 14, diz: em Cristo também vós, Paulo está falando agora aos gentios, estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que está em Atos 2 e Joel 2. E até em Atos 2, Pedro diz: a promessa não diz respeito somente a vós. E Joel fala dessa promessa, dizendo respeito à nova aliança e à terra que viria almejada por Abraão, o qual é o penhor, o Espírito é o penhor da nossa herança. Para quê? Aí o penhor da nossa herança, que está lá em 2 Coríntios 5:5, falando
a questão futura do corpo. Aí ele diz o qual é o penhor da nossa herança, com que propósito? Para a redenção da possessão de Deus, para o louvor de sua glória, que é a promessa. Portanto, o cordeiro quebrará os 7 lacres, ou selos. No sétimo selo teremos 7 trombetas, na sétima trombeta teremos 7 taças, e nas 7 taças, e as 7 taças da ira culmina com o encerramento do processo para a abertura do livro, que é no capítulo 20, de 1 a 6, milênio, e 21 e 22, estado eterno. Só depois destes sinais é que os salvos veterotestamentários e neotestamentários poderão herdar como herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, Romanos 8:17. O reino de Deus no milênio, primeira parte, a partir da antiga Jerusalém, e no estado eterno, segunda parte, a partir da nova Jerusalém. Em se tratando dos 24 tronos, dos 24 anciãos de Apocalipse 4 e 5, estes simbolizam a igreja de Cristo, já galardoada e pronta para descer com o Cordeiro. Por isso, as coroas, os tronos e as vestes podem perfeitamente ser literais, não no contexto do céu ou para o seu ambiente, mas no cenário futuro da terra, onde podemos pensar não no céu transcendente, mas na terra imanente, quando desponta o reino milenar de Cristo. Ali os salvos da igreja reinarão, conforme 20, versículo 4. Vi tronos e assentaram-se sobre eles e foi-lhes dado o poder de julgar. Por isso que é dito que eles estão em 24 tronos. Nada a ver com a questão celeste, mas tudo a ver com a questão do reino milenar, porque 12 tronos é para os apóstolos julgar as 12 tribos de Israel, e os outros tronos dizem respeito à igreja que vai julgar os santos, conforme 1 Coríntios 6 e verso 2. Neste contexto, temos as vestes brancas, e ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas e com coroas de ouro. Apocalipse 4:4. Estas vestes representam os galardões dos salvos da igreja no retorno de Cristo a esta terra. Por isso, em 19:8 diz: foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Explica o que é isso, porque o linho fino são as justiças dos santos, ou seja, os galardões que os santos vão receber. Fora desta conjuntura, temos a inquirição da irmã Cristina, vinculada a Apocalipse 6:11. Foram dadas a cada uma das almas compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e de seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Poderíamos acrescentar, irmã Cristina, ainda, Apocalipse 7:9. Olha o que diz: depois destas coisas olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Mais uma vez, não concebo a ideia de uma transcendência que os identifique. Se eles não têm corpos transitórios, não há razão para concebermos mãos e vestes como literais. Acredito que esta linguagem está no mesmo nível dos conselhos de Jesus, que se apresenta como um mercador aos membros da igreja de Laodiceia, para vender para eles colírio, vestes e ouro. Diz ele: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e que não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Acredito que todos nós compreendemos esta linguagem figurada que Jesus usou até para a igreja na terra. Ele usa aqui essa linguagem para expressar o desejo de santidade e pureza da igreja de Laodiceia. Por que não dizer o mesmo sobre as almas vestidas em Apocalipse 6 e Apocalipse 7? Além das vestes de linho fino, branco e resplandecente da esposa do Cordeiro, é dito que estes salvos estão em cavalos brancos, mesma montaria do Cordeiro, em Apocalipse 19:11, e seguiam-no o cavaleiro do cavalo branco, então Jesus Cristo, seguiam-no os exércitos no céu, que somos nós, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Apocalipse 19:14.
Não há transcendência aqui para darmos literalidade a esses cavalos. Eles são simbólicos. Na minha opinião, são simbólicos a retratar as nuvens do céu que aparecem em Apocalipse 1:7. Eis que venho com as nuvens, eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Os cavalos brancos são as nuvens, como também em outros textos do Antigo e do Novo Testamento, isso se expressa. Nem mesmo os quatro cavaleiros que são na terra, em ambiente terreno, dos quatro primeiros selos de Apocalipse 6, 1 a 8, podem ser retratados como literais. Eles simbolizam a falsa paz do Império Anticristão, ou seja, o cavaleiro do cavalo branco não é o anticristo em cima do cavalo branco, mas é a falsa paz retratada, como também o cavaleiro vermelho não é um cavalo vermelho, é a guerra, o cavaleiro preto não é um cavalo preto, é a fome, e o cavaleiro amarelo não é um cavalo amarelo, é a morte, resultantes deste império. O mesmo pode ser dito no campo das metáforas a respeito dos animais ou seres viventes que aparecem nos capítulos 4 e 5. Aqueles animais não são cara de homem, cara de boi, cara de leão, cara boi, leão, homem. Aquelas quatro caras que aparecem ali, e aparece também no livro de Ezequiel, na minha visão, também eles são metáforas. Eles são metáfora. Outros, como também sobre outra ideia também sobre o candelabro com sete hastes, não seria necessariamente um candelabro com sete hastes e sete lâmpadas. Aqui são figuras representativas das sete características do Espírito Santo, Apocalipse 4 e 5, que se encontram no texto de Isaías, que trabalha o reino milenar do Messias no capítulo 11, versículo 1. Concordo com o pastor Danilo que a Nova Jerusalém não é uma alegoria, concordo, é uma grande cidade física, palpável, visível, que é adornada de ouro e tem seus pisos e fundamentos feitos de pedras preciosas, com a árvore da vida e suas folhas regadas pelo rio da vida. Só discordo do pastor Danilo quando ele coloca: poderíamos, espíritos habitantes nos céus, ver, tocar, sentir e experimentar esses elementos que estão lá. Ele diz: eu penso que sim. E eu digo: eu penso que não, pois o experimentar deste gozo nesta cidade galardão pertencerá, na minha visão, ao estado eterno e não ao estado intermediário. Isto não significa dizer que os salvos no estado intermediário estejam impossibilitados de desfrutar de um gozo espiritual. Não é isso que estou dizendo. Ele não está desfrutando de um gozo galardoado dentro de uma cidade projetada fisicamente para glorificados. Creio que, sim, há gozo espiritual, mas este gozo não contempla a inauguração da Nova Jerusalém, promessa da herança eterna para os chamados santos. Quanto ao rompimento da gravidade em Pedro andando por sobre as águas, aqui na terra, a ultrapassar limites, eu creio que não seria um exemplo apropriado pelo fato de ser um milagre em que as leis naturais recebem interferência do sobrenatural por meio de um portento. Na dimensão superior, isto não seria a tônica e tampouco a dinâmica celeste. Sobre Elias e Enoque, e as perguntas colocadas pelo pastor Danilo, perguntas provocativas, eu diria que, primeiro, seus corpos à luz da Bíblia não foram glorificados, pelo fato de, como afirmou bem o pastor Danilo, termos um texto que diz Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. 1 Coríntios 5, 15, 23, exclui isso. 2. Não temos subsídios para explicar e tampouco conjecturar a transladação de ambos os profetas. São casos de exceção que Deus achou por bem não nos revelar como foi o processo. Mas com a probabilidade de pelo menos um deles retornar, morrer e ressuscitar, como uma das duas testemunhas de Apocalipse 11, é possível descartarmos qualquer transformação atômica em seus corpos. 3. O texto de 1 Coríntios 15, 50
que diz: e agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção, não pode ser aplicado a Elias e Enoque, pois tal passagem está em conexão com a herança do reino de Deus. Herdar o reino de Deus é uma projeção do escatom, tem a ver com milênio e estado eterno. Reino de Deus aqui não é o céu de agora, mas o milênio e o estado eterno de além. Por isso, a sua relação está projetada para, em princípio, o arrebatamento da igreja com os seus aperfeiçoamentos, incorruptibilidade e imortalidade, como também o aperfeiçoamento dos outros crentes. Daí eu insisti, Elias e Enoque são casos de exceção. Quanto à ideia de que o arrebatamento já daria acesso à Nova Jerusalém, eu não penso assim, e explico por quê. Apesar de a igreja estar completa nos ares, antes de chegar ao terceiro céu, ela ainda está nos ares na condição de noiva. Ela precisa ser julgada no Bema, Romanos 14, 10 e 2 Coríntios 5, 10, e não creio que o tribunal de Cristo será dentro da Nova Jerusalém. A mudança de status de noiva para esposa só se dá quando o último crente da igreja for julgado para concessão ou não de galardões. A igreja só estará pronta no final da tribulação. Daí termos Apocalipse 19, 19, verso 7. Regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Esposa pronta, não para inaugurar a Nova Jerusalém, mas para descer com Cristo à terra, com destino à antiga Jerusalém, Apocalipse 19, de 11 a 21. A sequência é milênio, Apocalipse 20, de 1 a 6, depois estado eterno e Nova Jerusalém, só a partir de Apocalipse 21 e 22. Agora chegamos, estou terminando, agora chegamos no elemento que pesa nesta discussão. É a distinção dos termos casa do Pai, morada de Deus, Sião, paraíso e Nova Jerusalém, até mesmo o terceiro céu. Para o pastor Danilo, estes vocábulos expressam o mesmo lugar. Para o pastor Evaldo, há diferenças. Concordo que a Nova Jerusalém está no céu, pronta, de acordo com Hebreus 11:16, pois eu já dei o ponto ao pastor Danilo e eu me rendo. Hebreus 11:16, está pronta. E de lá virá para a nova terra, mas hoje ela não se encontra habitada. O terceiro céu, ou paraíso, abriga não só, veja bem, o terceiro céu, ou paraíso, abriga não só a Nova Jerusalém, como também outras moradas. Daí o nosso grande texto que fez eclodir este excelente debate. João 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Na minha interpretação, moradas, monai, bem explicada pelo pastor Danilo, na minha interpretação, moradas, monai, cujo modo verbal está no infinitivo ativo, ou seja, ele indica uma ação e o resultado dela, como bem expressou o pastor Danilo, não se identifica no texto com o lugar que Jesus foi preparar, a Nova Jerusalém. Isto está bem claro na perícope. As moradas já existem. Na casa do meu pai, há. Na casa do meu pai, há. As moradas já existem. Antes do lugar existir. As moradas existem, mas o lugar que Jesus foi preparar, ainda não. A ideia do verbo sim, ou emi, aqui em João 14, 2, mostra as moradas como já existentes no presente, dando a entender que o Pai foi quem preparou as moradas. Agora o Filho vai preparar o lugar. De acordo com Lothar Koenen e Colin Brown, no Dicionário Internacional do Novo Testamento, na página 1654, o substantivo grego moné, nos únicos lugares em que ele aparece no Novo Testamento, João 14, 2 e 14, 23, significa, nota bem, as moradas significam, o moné, monai significa lugar de parada numa viagem, hospedaria, uma casa de vigia num distrito policial, uma choupana de vigilância num campo.
lugar de pernoite, lugar de descanso numa viagem. Monet, portanto, é um lugar de habitação, descanso na casa do Pai. Entretanto, Jesus afirma que existe ainda outro lugar para os discípulos da igreja, ainda não preparado na casa do Pai. Quando ele diz na casa do meu Pai, ele está dizendo já existem muitas moradas na casa do Pai. O céu estava vazio de pessoas humanas, salvo só Elias e Enoque, quando Jesus falou isso. Os espíritos dos crentes estavam no seio de Abraão. As moradas, eu creio, o Pai preparou para esses espíritos. Quando este local estiver pronto, aí no caso a Nova Jerusalém, ele virá nos buscar. Claro, é fato que este lugar já está pronto, porém, o problema é que o povo que ali habitará ainda não está pronto, ou seja, não está completo. As moradas foram preparadas pelo Pai a fim de receber os espíritos dos crentes que estavam saindo do seio de Abraão para estes alojamentos, para estes quartos. Poderíamos pensar também em Monet no verso 23. No verso 23, Monet é morada do Espírito Santo, onde? No verso 23 diz: viremos para ele e faremos nele morada. Onde? Numa chopana, num tabernáculo casa terrestre. Mas esse tabernáculo é provisório. É uma chopana. Depois vem um lugar dimensional. A casa é difícil. Nosso corpo novo, onde o Espírito também estará, o qual será substituído a chopana pelo edifício. Monet vale para as moradas provisórias e Monet vale 23 para a morada provisória do Espírito em nós. Aqui há uma diferença entre a morada provisória e um lugar também eterno. É fato que o verbo toimassai traz a ideia, como o pastor Danilo bem explicou, de vou preparar agora. Isso, o que realmente aconteceu. E o modo verbal infinitivo ativo denota, sim, a ação e o resultado dela. Isto corrobora com a ideia de o filho ter ido preparar o lugar, que já está pronto. Entretanto, a promessa de introdução dos moradores na Nova Jerusalém não está centrada no agora, ou seja, na ida de Cristo, mas na sua vinda. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, a fim de que, onde eu estiver, na Nova Jerusalém no futuro, estejais vós também. João 14, 3. Portanto, quando o pastor Danilo afirma que Cristo foi preparar moradas a fim de que os discípulos pudessem morar nessas moradas, e o texto diz para quem seria imediatamente essas informações, para os 11 discípulos que ali estavam, ou seja, aqueles judeus que ainda não faziam parte da igreja. Eu digo que o pastor Danilo está certíssimo. Só seria preciso reconsiderar que estas moradas não poderiam ser a Nova Jerusalém, porque elas já estavam prontas. Mas a Nova Jerusalém ainda não, pois Jesus disse que iria preparar. Pois o texto deixa isto muito claro. Já existem moradas na casa do Pai, mas o lugar, a Nova Jerusalém, dependeria da ida de Cristo e do seu retorno. Outro ponto importantíssimo: ele viria e levaria os crentes para o lugar, a Nova Jerusalém. Entretanto, quando o crente morre, ele não é levado por Jesus para o céu. De acordo com a Bíblia, quem leva os crentes para o céu são os anjos. Os crentes não podem fechar os olhos aqui e já abrir lá na Nova Jerusalém, porque eles seriam conduzidos pelos anjos. Mas Jesus disse: eu é que vou levar. Ele não botou os anjos para dentro da Nova Jerusalém no sentido de levar. São os anjos que nos levam para as moradas, mas é Jesus quem nos leva para a Nova Jerusalém. Finalmente, estou concluindo. Chegamos a Hebreus capítulo 12, 18 a 24. Nesta perícope, o pastor Danilo deu destaque ao vocábulo proselitate, mas proselitate, mas tem de chegada. De acordo com o pastor Danilo, essa palavra também é muito importante, eu concordo, porque ela está no tempo verbal perfeito, no modo indicativo ativo, trazendo a ideia de que o perfeito é um resultado presente, ou seja, eles já estariam lá na Nova Jerusalém. Só discordo disso. A análise do vocábulo está corretíssima, porém a conclusão não. Podemos acrescentar que proselitate é derivado do composto prosercomai, cujo significado é eu aproximo.
O perfeito ativo indicativo, segunda pessoa do plural, aparece também no versículo 18. Isso é importante, mas de forma negativa, quando ele diz: porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade. Hebreus 12, 18. O perfeito mostra resultados duradouros e interessantes. A palavra, olha, proselelitate, ela deriva, ela traz à tona a palavra prosélito. Prosélito é um convertido. Prosélito deriva dessa forma verbal, isso é importante. E mais, F.F. Bruce diz que a palavra proselitate, mas tem chegado, expressa perfeitamente a ideia de conversão. Aí, irmãos, eu já percebo no texto o escritor anônimo de Hebreus fazendo um paralelo para os destinatários da carta entre Monte Sinai e Monte Sião, aliança mosaica e nova aliança, lei e graça, antiga Jerusalém e nova Jerusalém. Do mesmo modo em que Paulo apresenta uma alegoria entre os elementos semelhantes. Lá em Gálatas 4, 24 a 26, o que se entende por alegoria, Paulo diz, porque esses são dois concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é H. Ora, esta H é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima, a celestial, é livre, a qual é mão e mãe de todos nós. Então, na mesma direção vai o escritor de Hebreus, em não tendes chegado, Hebreus 12, 18. E com o tendes chegado, Hebreus 12, 22. A expressão não está indicando que os crentes estão morrendo e entrando na Nova Jerusalém. Não é essa ideia que se está passando. O escritor de Hebreus, ele está falando com hebreus, com judeus, e ele está fazendo um paralelo entre o Monte Sinai e o Monte Sião. Porque este paralelo, ele expressa o posicional e não o pessoal. Não há uma experimentação de uma entrada na Nova Jerusalém, mas ele está trazendo uma posição. Uma posição. O Monte Sinai é deserto, o Monte Sião é destino. Quando o escritor declara, não chegastes ao monte palpável, ele não está falando sobre os hebreus, com os hebreus, é, é, aos hebreus, que eles não chegaram, que eles não foram ao Monte Sinai pessoalmente. E, aliás, o Monte Sinai já não estava mais fumegando. Depois disso veio o tabernáculo, depois do tabernáculo, o templo de Salomão, depois do templo de Salomão, o segundo templo, e ali, Hebreus foi escrito no ano 60, o ano 70 ainda não tinha chegado, o segundo templo estava de pé. Então não tinha mais Monte Sinai fumegando. Ele não tem mais a glória do Senhor, não tem mais sonido de trombeta, voz das palavras, e se um animal tocar, é apedrejado, ou Moisés todo trêmulo e atônito. Não. O que está de pé ali é o segundo templo. Hebreus foi escrito no ano 60, como disse. Então, do mesmo modo que o tendes chegado ao Monte Sião aponta para a superioridade da nova aliança, que será inaugurada não no céu, mas no milênio e se projetará para a Nova Jerusalém no estado eterno, tudo isso é posicional e podemos ver o verbo sendo utilizado, o mesmo verbo sendo utilizado de forma posicional sobre outras questões. Por exemplo, a respeito do trono da graça. Se você olhar Hebreus 4,16, vai dizer, vai usar o mesmo verbo, é prosecometa. Cheguemos. Ele diz: cheguemos com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Cheguemos. Não está dizendo que eles estão morrendo e chegando lá no trono da graça, está nos convidando a chegar ao trono da graça numa questão posicional, para que a gente possa ser atendido pelo sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Isto é posicional aqui na terra e não pessoal de forma transcendente lá no céu. 2. Sobre o véu do templo rasgado e o acesso ao Santo dos Santos. Aí nós temos de novo o verbo usado em Hebreus 10, 19 a 22. Olha o que ele diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote
pela casa de Deus. Olha de novo o verbo, o mesmo verbo, prosercometa. Ó, cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Nós estamos entrando no Santo dos Santos, mas não tem Santo dos Santos no céu. Não tem templo no céu. A ideia do modelo lá dado por Moisés é uma ideia do céu. Então, nós agora podemos entrar, porque o véu também rasgado de alto a baixo, ainda que possa ter acontecido lá no templo, no segundo templo, mas a ideia do véu é a carne rasgada, a carne de Cristo rasgada, dando acesso até a presença de Deus. Por isso os crentes são tirados do seio de Abraão e na ascensão levados para as moradas, para o Monai. Aí concluo, portanto, à luz do texto grego, os judeus estão às portas de Sião, da Jerusalém celestial. O Cristo deles e nosso padeceu fora das portas da Jerusalém antiga, Hebreus 13, 12. Não é no céu. Eles estão nas portas e devem levar o vitupério de Jesus também fora das portas da cidade, inclusive da cidade celestial, Hebreus 13, 13. Toda a descrição dos versos 18 a 24 apontam para o paralelo, trazendo novamente o mediador da nova aliança. Compare os versículos. E por isso, agora fechando, e por isso é mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão da transgressão que havia debaixo da primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança. Ele é mediador de uma nova aliança para os chamados de judeus do Antigo Testamento, do Novo, na nova cidade, recebam esta cidade, recebam o milênio, recebam a nova Jerusalém, recebam o estado eterno. Isto somente na inauguração desta nova aliança no milênio e na inauguração da Nova Jerusalém no estado eterno. Agora, vamos ao texto final. É o versículo 24. E a Jesus, de novo ele repete, mediador de uma nova aliança, e ao sangue da expiação que falam mais do que o de Abel. Hebreus 12, 24. Por tudo que foi dito, é que eu não creio que os salvos da igreja e do Novo Testamento estão na Nova Jerusalém. Acredito sim que eles encontram-se nas moradas ou estalagem, lugares provisórios para o descanso dessas almas. E até é uma conjectura. É até possível que Elias e Enoque estejam alojados em um desses quartos, em uma dessas pousadas. Termina aqui. Irmão Elias. Ok. A irmã Cristina tinha levantado a mão. Não sei se ainda continuou a pergunta. Fique à vontade para perguntar, irmã, por favor. Tá vendo? Isso que dá mexer com quem tá quieto. Olha aí o que que aconteceu aí. Olha só, olha só. Foi mexer com quem tá quieto aí, ó. Olha agora. O que que é isso? Não, é só uma sugestão. Eu acho interessante. Se os irmãos não acharem, não tem problema. Pegar o que o Danilo, copiar o que o Danilo falou e colocar numa cor. E colocar a sua posição, pastor Valdo, em outra cor no mesmo texto, para a gente ter as duas posições. Eu acho que seria muito interessante, entendeu? Seria dá trabalho, mas eu acho que seria muito interessante depois disponibilizar para o grupo. Porque Eu mando para o grupo, mas é vale isso. dizer, irmãos, o seguinte: excelente exposição do pastor Danilo, e a gente faz o contraponto, mas isso aí, irmãos, isso é crescimento para todos nós, viu? Eu cresci, aprendi com o pastor Danilo, e aprendi com a irmã Cristina, e aprendi muito com o pastor Danilo. E é aprendizado. Ninguém aqui está fazendo debate Não, o pastor Danilo é meu amigo, eu carinho, e a gente está todos junto. A gente só está fazendo um debate de ideias e num assunto que a gente não tem como dogmatizar. A gente só está colocando aí, porque a gente só vai ter uma certeza de tudo quando a gente chegar lá e depois da morte e no futuro. Mas é uma colocação que eu queria também colocar para os irmãos, que os irmãos levantarem as mãos e tudo, e vendo, mas que os irmãos possam fazer questionamentos ao pastor Danilo e fazer também a mim, e aí vai. Então, é porque está na cabeça de vocês, na nossa fica muita coisa, entendeu? Então, se a gente tiver os dois textos, não para brigar com o outro, para achar que está certo, só para a gente ter as duas posições e ficar raciocinar. Não é nada, não, é só por isso. E outra coisa que eu queria perguntar: o irmão falou que a Nova Jerusalém não cabe na terra.
Então, eu só queria tirar uma duvidazinha. Não cabe na Terra planeta ou não cabe na quantidade de terra que existe no planeta? São coisas diferentes, porque diz que o mar não vai existir. Se o mar não vai existir mais, vai ter muita terra. Eu não sei, fiquei meio confusa, só isso. Mas o mar que não vai existir não é na Terra do Milênio. Ele não vai É, existir é lá na na nova Nova. Terra. É, Viu o primeiro céu, e viu o novo céu e a nova terra, e o mar já não existe. sim, No milênio, ele até vai. Na tribulação, as últimas taças da ira, você viu? as taças da ira, uma das taças da ira, o mar e os rios e as fontes das águas se transformam em sangue. O mar todo vai se transformar em sangue, mas vai ser purificado, porque no milênio ele existirá. E ainda continua continua a terra. Essa terra não vai mudar de tamanho no milênio, apesar de todas as estruturas. Por isso que eu acho que não tem condições da terra, e aí eu acho que o Dirceu Almeida tropeça. Porque se é maior, eu não posso pegar. Só está faltando Klaus aqui, né? Não dá para colocar, não dá para encaixar. Oh, tá bom. Obrigado, pastor. Olha, realmente fantástico, né? Que dizer depois dessa exposição do pastor Danilo e hoje do pastor Evaldo? De fato, nós temos aprendido muito. O versículo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, né? Eu mesmo já usei essa interpretação de uma forma diferente e gostei bastante de como o pastor Evaldo recolocou as coisas no lugar aí. De fato, tem muito sentido, né? A questão da ideia para o incrédulo e para o crente, né? Então, é ótimo também a questão das moradas, né? Há muitas moradas. Até eu ia, o pastor finalizou naquilo que eu ia perguntar, né? Quem sabe Enoque e Elias realmente estão em um desses lugares aí, né? Então, eu sempre imaginava ali há muitas moradas no sentido do meu lugar, né? Ou seja, a minha casa, a minha, pessoal, está preparando ali. Então, na verdade, pela bela explicação aí, realmente moradas no sentido de alguns lugares, né? Ali, e faz muito sentido, realmente, eu vou precisar rever de novo, porque é maravilhoso tudo que foi colocado à exposição, também do pastor Danilo, fiz algumas considerações, eu creio que até pelo tempo não vamos conseguir ah, falar nada, mas quem sabe na próxima reunião, né? Mas o grupo realmente é de um nível muito alto, eu me sinto muito pequeno aí, até mesmo para falar alguma coisa aqui. Eu preciso digerir primeiro tudo isso para depois falar alguma coisa aí. Parabéns aos dois irmãos, pastor Danilo e pastor Evaldo. E a Cristina pode fazer, né? Pegar e fazer uma mescla aí, como você mesmo falou, Cris. Conseguir um tempinho e fazer uma mescla dessa e mandar para o grupo aí. Realmente será ótimo, viu? Obrigado, irmãos. É isso. Eu mando essa parte minha, eu mando na semana que vem para os irmãos, ou de amanhã em diante eu mando a minha parte. O pastor Danilo já mandou, o irmão Daniel, só falta dar umas corrigidazinhas. Eu posso até, se tiver condições, eu dou uma corrigida, porque o pastor usou um aplicativo, o irmão Daniel usou um aplicativo, e aí Isso. colocou coisas que Danilo não falou, né? É, Assim, exato, é verdade. aí É, eu posso Ele depois pode pegar o texto corrigir e dar uma checada, a né? pontuação. é isso aí, mas então, de fato, o grupo realmente é de um nível muito grande. Eu creio que até por isso muitos não ficam no grupo, né? Porque, de fato, para persistir no grupo, você realmente precisa se sentir bem, porque a exposição e o assunto, enfim, é de um nível muito alto e às vezes, se você não estudar, você acaba saindo. Porque, você vê, poxa, o que eu estou fazendo num grupo de tão alto nível, né? Eu tô numa classe de colegial quando eu deveria estar no primário, né? É mais ou menos alguma coisa nesse sentido. Mas realmente estou muito feliz aí. Parabéns aos irmãos. Verdade, prima. Eu acho que aqui realmente é tutano, né? É É, tutano, não é leite, não. Então, é, é, poucos, né, conseguem, né, ficar e aprender mesmo, é. porque não é. Mesmo,
Não Mesmo é porque, água com açúcar, não, né, é Pedro? verdade, mesmo porque nas aulas, até talvez pelo, pelas pessoas que estão ali mescladas, né, uns com um pouco mais de entendimento, não, no seminário não se chega a um aprofundamento tão grande como esse, né? Dá uma pincelada por cima, assim. É verdade. Agora, o nosso grupo aqui realmente olha, vou te falar, viu? Realmente tem que suar frio aqui para poder É acompanhar os verdade. irmãos aí. É verdade. Vamos Irmã estudar. Cristina, excelente ideia, viu, irmã? Gostei bastante. Pastor Danilo, depois o Hélio, depois o pastor Lorival. Pastor Danilo. Ok, vou tentar ser bem breve, tá bom, irmãos? Eu gostei muito do que o pastor Evaldo falou, apenas traduzindo, né, o que ele nos disse, que nós não estamos aqui para dar respostas finais, né? Uhum. Porque nós estamos tratando de temas misteriosos que a Bíblia não tem tantas informações abrangentes assim para que a gente possa dar uma conclusão. E eu digo, pastor, que eu gostei muito, muito mesmo quando o senhor implementa a ideia da imanência aqui. Eu não sei apenas se nós concordamos com a interpretação que nós fazemos a respeito da imanência, porque eu penso que a imanência ela trata da questão da presença e atuação de Deus em todas as coisas e também seres. Agora, pensando nessa questão da imanência, se tratando da presença de Deus em todos os lugares, quando encaixado com o texto que o senhor apresentou de João, capítulo 14, que de fato eu reconheço, irmãos, que eu não havia observado bem a expressão que Jesus utiliza de algumas moradas existirem, e ela realmente está no presente do indicativo ativo, ou seja, a indicação é que elas já estavam ali quando Jesus estava falando. Isso talvez possa nos dar uma visão mais ampla a respeito dessa diferenciação que poderíamos vir a fazer com base naquilo que o pastor Evaldo falou e também utilizando a questão da imanência, desculpe, a respeito dos céus, do paraíso e também diferenciando a própria Nova Jerusalém. E isso não seria contraditório com as argumentações que os próprios autores bíblicos utilizam, como, por exemplo, o ladrão na cruz, ele estaria no paraíso. Mas dentro dessa questão da imanência, e somado a, claro, a argumentação do pastor Evaldo, seria possível, sim, acreditar que ele estaria num paraíso, que não necessariamente poderia ser a Nova Jerusalém. Precisamos ser justos a respeito dessa observação, o que também coaduna com aquilo que Paulo diz muitas vezes, que prefere estar com o Senhor, deixar a habitação terreal para estar com o Senhor, e não necessariamente apontar que ele estaria numa Nova Jerusalém. Então, eu estou aqui reconhecendo que a argumentação do pastor Evaldo nesse sentido é excelente. Agora, voltando para o meu ponto, É eu concordei com bom. o senhor aqui, tá? Isso é uma boa Uhum. discussão de Mas muito tem tempo. outras situações. Isso é bom. Porque, por exemplo, como o senhor mesmo reconheceu, a Nova Jerusalém, elas são também para os justos aperfeiçoados, se tratando, nesse caso, dos santos do Antigo Testamento. Reconhecemos também, e concordamos com isso, que Hebreus 11:16 trata a ideia de que a Nova Jerusalém ela já está completa. Agora, avaliando mais uma vez a questão de Hebreus capítulo 12, quando o senhor usa aquela palavra proselitate, ela está no perfeito do indicativo ativo, como eu havia afirmado. E essa ideia do perfeito, pelo menos para mim, pastor, ela traz a ideia de um estado presente, mas que é resultante de uma ação passada. Ou seja, pela forma como eu observo aquele texto, o autor estaria indicando para nós, com uso no verbo, no tempo verbal, de que eles já estariam lá por causa da ação que ocorreu no passado. E que ação foi essa? A salvação, a remissão, a fé em Jesus Cristo. Então, fazendo uso dessa interpretação, uma vez que ele coloca os justos aperfeiçoados nessa condição e, consequentemente, apresenta uma lista que inclui a própria igreja, eu mais uma vez estaria tendencioso a acreditar na possibilidade de que eles também estariam lá. E aí, apenas ampliando a ideia da transcendência, seria inevitável não questioná-la a respeito da questão do uso dos símbolos que o senhor apresentou, porque
todos os pontos aí que poderiam trazer a ideia de algo palpável, né, algo visível, o Senhor apresentou como símbolo. Mas aí entra outras ideias, pastor, porque, por exemplo, primeiro, assim como o céu, o inferno é um lugar espiritual. E o Senhor Jesus Cristo mesmo, em uma das suas argumentações, ele apresentou elementos como vermes e fogo. Além disso, nós entendemos que aqueles que morrem sem Cristo imediatamente irão para esse lugar, assim como imediatamente os salvos irão para esse céu, experimentar eles, nós, né, dos gozos celestes, pelo menos dentro desse aspecto celeste, mas assim também os não salvos, os ímpios, irão experimentar o tormento que Jesus associa, inclusive, a esse fogo que não se apaga, aos vermes que não morrem. A pergunta é: seria esses vermes e também fogo algo simbólico? Ou deve ser interpretado de uma maneira literal, no sentido de que esses são elementos que são usados para o tormento deles? E aí entra a contrariedade com a própria Nova Jerusalém, porque o senhor concordou comigo que a Nova Jerusalém ele tem o seu aspecto palpável, é algo físico, algo visível, ou seja, o ouro, as pedras, elas são reais. Mas essa realidade está nos céus. Ou seja, o ouro está no céu, as pedras estão nos céus. Eu queria, Então, de certa maneira, nós acreditamos que há algo material e ainda assim esteja nesse lugar celestial, espiritual. E eu aí, queria só para pegar, terminar, pastor, para eu lhe dar queria tempo pegar, para a resposta, pastor Danilo, só só uma uma coisa. curiosidade. Eu queria pegar O, só o- uma coisa. Eu gostei sim. muito de todos esses questionamentos que o senhor colocou, e eu queria que o senhor deixasse ele para a gente abrir com questionamentos na semana que vem, mas Ah, ok. só colocar uma coisa para hoje, só uma coisinha. Eu Sim. creio que os bichos e os vermes, o bicho que não morre, o fogo, ali, os bichos, os vermes, eu até falei nos fenômenos, eu não creio, por exemplo, o incrédulo está em espírito no lugar de tormento, ele se mantém no lugar lá, como um lugar provisório. Ele não está na guerra ainda. Ele não está no lago de fogo, porque ele não foi julgado. Quem foi tirado do seio de Abraão foram os espíritos dos justos, dos crentes Uhum. do Antigo Testamento, foram transportados lá para as moradas. Mas os incrédulos, eles não estão no lugar Guena, não estão no lago de fogo, eles só vão no juízo final. Então, é no juízo final que eles vão ressuscitar com um corpo adaptável a este lago de fogo, e aí sim entra os vermes e os bichos que nunca morrem neste lugar chamado Lago de Fogo, não no Entendo. inferno provisório que é o lugar de tormento. Então, na minha visão, esses vermes serão físicos para um corpo físico. Hum. Só eu só consigo dar essa resposta porque as outras são mais profundas. Irmã Lia já fez Certo. assim, tem os outros que vou perguntar, mas se o senhor Mas aí o guardar, senhor, o senhor me permite só então incluir uma situação aqui, porque, por exemplo, eu já sei que o senhor considera Lucas capítulo 16 como algo simbólico também, tratando da parábola, né, do não, rico e não, não. Lázaro e tudo mais. Não, Não? pastor, não é parábola, não, e não é simbólico, não. Eu creio real. Na existência. O rico estava no lugar de tormento e o Aham, Lázaro estava no seio de Abraão. Mas certo. quando Jesus subiu aos céus, ele rasgou o véu e ele trouxe Lázaro e o ladrão da cruz, mesmo quando diz que foi para o paraíso, não foi o paraíso de Paulo, o terceiro céu, mas o paraíso que ainda era localizado provisoriamente no seio de Abraão. Aí agora, quando Hum, Jesus subiu ao céu, ele pegou esses crentes do seio de Abraão e levou para as moradas. E ali os entendo. espíritos deles, as moradas seriam um lugar intermediário também. Entende? Essa questão do seio de Abraão também é muito discutível, né? Aí a gente pode tratar em outro tempo. Sim, sim, Mas, por sim. exemplo, pastor, fazendo uso, inclusive, de Lucas capítulo 16, eu associo, por exemplo, aquilo que o autor de Hebreus apresenta em Hebreus 9:27, que tem sido um texto, inclusive, que nós argumentamos muito para apresentar a triste e imediata realidade daqueles que saem desse mundo sem Cristo. Porque ali diz claramente que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. E nós até aqui, pelo menos eu tenho feito essa interpretação, que esse juízo já está associado
com a condição, embora intermediária, mas já se tratando do aspecto eterno, onde essa pessoa será lançada no inferno, nesse mesmo lugar indicado por Lucas 16, para o tormento Mas imediato, até esse que lugar, chegue o momento mas da esse sua lugar é o lago de ressurreição. fogo? Mas esse lugar é o Desculpe? lago. Mas esse lugar que Não. é o lago de fogo. Eu não coloco o inferno e o lago de fogo como se fossem o mesmo lugar. Ah, Na tá bom. verdade, a própria Bíblia nos indica que o inferno será lançado no lago de fogo. Logo de É pouco. isso. Então é assim que interpreto. Assim como o abismo, inclusive, que também entendo que é um local diferente do próprio inferno e do lago de fogo, que é onde os demônios estão presos, né? Então eu entendo que uma pessoa que morre sem Cristo, ela tem o seu espírito lançado no inferno imediatamente, com base em Hebreus 9:27, para assim como o rico sofrer o tormento imediato, da mesma Mas maneira como é crê apresentado que no os texto. vermes, o senhor não crê que os vermes estão roendo lá os espíritos, né? É isso que eu estou dizendo. Eles Então, só vão. essa é a questão, pastor, porque quando Jesus Cristo trata da realidade desses vermes e do fogo, ele não dá uma indicação que Mas o seria o termo lago de usado, fogo e mas enxofre, o termo mas ele usado por trata a Jesus, realidade do Guiena, do inferno. mas o termo Então, usado é por algo Jesus, simbólico ou não? não, É não. algo transcendente ou não? Essa é a Não, questão. mas ele não usa Hades, porque lá é Hades. Ele usa, o rico foi para o Hades. Então, ele usa Guiena, que é o lago de fogo. A Guiena, que ele usa 20 vezes lá, expressa o lago de fogo que está vazio. Os primeiros habitantes do lago de fogo é a besta e o falso profeta. Depois, o Sim, diabo e seus sim, anjos, isso e no concordo. final, juízo final. Então, aquele juízo de Hebreus 9:27, eu penso que está projetado para o juízo final, e não para o Uhum. momento agora, né? Então, na visão do pastor, só para concluir e entender, porque nós vamos precisar discutir isso mais à frente, né? Hum. Na visão do pastor, alguém que morre sem Cristo, ele, digamos que está num local intermediário, aguardando. Eu não sei se essa é a sua intenção, mas É o colocar, Hades. digamos, É o um lugar de sono tormento. Ele está num sono esperando o tempo Não, que não. Cristo voltará para julgar? Sono Não. não. Não, não, Só não. para ficar claro. Para ficar claro, eles estão como rico, conscientes, lembrando até que tem Sim, 5 irmãos, eles estão sim. no lugar de tormento, que é um estado intermediário. O lugar continua. Que não Ficou, é o inferno. é o inferno É o provisório. inferno. É Ah, o Hades, Sheol Hades. Agora, ok. o pessoal do seio de Abraão foi transportado para as moradas, porque houve uma mudança de lugar quando Jesus ressuscitou, só para os salvos. Os espíritos Certo. dos incrédulos ficaram e depois no juízo final vão ser lançados o Hades e a sepultura vão ser lançados no lago de fogo, né? Então, esse tormento atual deles, para o pastor, não está É só associado, para o por exemplo, ao espírito. fogo e ao verme. É É só, não isso? tem verme. Eu creio que o verme vai para o lago de fogo. Ok. Mas tem fogo? Tem Não. fogo. E está queimando os Mas, espíritos. mas aí entra a questão: como que um espírito é queimado pelo fogo e sente dor? Aí também, o senhor não crê em corpo provisório, né? Porque alguém disse que ele tinha. Não, não. Eu não creio, não. Semana que Eu- vem, semana que vem a gente começa por aqui. Eu acho que seria interessante dar o contraponto para o pastor Danilo, e aí, em Uhum. cima disso, a gente fazer as perguntas, que eu tenho perguntas também que eu quero fazer aqui. O simbolismo Desculpa, aí irmão, me deixou. você. Opa, peraí, Irmão peraí. Elias, eu acho que não cabe mais contrapontos. Eu acho que cabe agora mais perguntas para o Sim, pastor pode Sim. ser, Danilo, para pode mim. ser. Tá? A gente Essas colocar. fecha o ano com os questionamentos que o pastor Danilo, os irmãos dão para o pastor Danilo. Essa aqui é para o pastor Danilo, essa aqui é para o pastor Evaldo. E o Certo, próprio tá pastor certo. Danilo vai me perguntar, eu vou perguntar a ele. Lembrando que E- só vamos ter a última, né? É a última. Último Eu tenho encontro. perguntas Então, também, que Eu tem acho que coisa, não vai, entendeu? sim, vai Né? sim. ter gente que vai E sair daí desculpa, só irmãos, esperar para o ano ter que vem. prolongado aí meu Mas, argumento. irmão, Não, tranquilo. Agora, é só para passar para o bom se os irmão outros Hélio, pudessem me rapidamente, pastor perguntar Lorival. alguma coisa agora. Então, Sempre que o eu, limite é Sim.
Eu tenho, A última provocação, pastor. Os carros de fogo de Elias eram de fogo mesmo? Era carro mesmo? Ou era o não símbolo? responde não, Eram E pastor. ele literais ou subiu? não? E se ele subiu ou não subiu? E aí? Não aceita essa provocação. Deixa para terça-feira que vem, hein? Hélio, Hélio. Tem o Hélio, o pastor Lorival e o pastor Dilson. É rapidinho, Ok, fica para é o, semana, não vai, vamos lá. é o seguinte, ah, eu nunca realmente pensei que... ó, bom, foram boas as exposições de ambos os pastores. Agora, eu nunca pensei realmente que quando nós morrêssemos aqui, aliás, aquele que morreu em Cristo hoje vai para a Nova Jerusalém. Nunca pensei nisso. Para mim, realmente, ir lá no céu, no terceiro céu, onde Paulo estava, num lugar, numa morada. Por exemplo, o que Jesus falou, né? Vou preparar-vos lugar, em inglês é rooms. Room significa quarto, sala, né? Então tem um cômodo ali, onde está já, que já tinha preparado mesmo. Como o pastor Lorival falou, aliás, Evaldo falou. Agora, com respeito ao inferno, pastor Danilo, eu também creio que é um lugar de tormento, estão sofrendo a mentalidade, pensando, alguma coisa assim. Mas não estão sendo queimados para mim. Hoje, no Hades, não estão sendo queimados, não. Vão ser queimados lá no Guiena, como o pastor falou, né? Lá no Lago de Fogo, realmente. Para mim, eu sempre penso assim, que o inferno hoje não tem fogo. O fogo é aquela a mente queimando, talvez no sentido de um sofrimento, mas que não seja de fogo. Eu também não sei qual. Com respeito a o pastor Evaldo falou a vez passada que os crentes com corpo glorificado não habitarão Nova Jerusalém. Eu creio que habitarão Nova Jerusalém, é essa que vai ficar durante o milênio, onde nós vamos estar morando. Agora, uma coisa, eu só não entendi a Agora, respeito. Roberto, eu quero só entender a última fala do irmão. O senhor falou que eu disse que não estarão habitando, os crentes com corpo glorificado não estarão habitando? Não, os crentes com Durante o corpo milênio. glorificado. Hã? Durante o milênio. Ah, sim. Sim, Durante o eles estão, milênio, o pastor falou que os crentes eles com o corpo glorificado vai estarão estar reinando com habitando na terra. Cristo aqui na terra, concordo. Jesus vai estar reinando lá em em E só, Jerusalém, e que só a hoje questão do lugar de tormento, pelo que a gente vê na história do Rico e Lázaro, ele estava nas chamas sofrendo o fogo. Não é uma questão mental, ali é o era fogo o fogo literal, mesmo. literal mesmo ali. Literal, literal. Bom, É. eu tô fazendo assim. O Hélio está fazendo a colocação dele, eu estou marcando aqui. A resposta o pastor não vai dar, porque vai dar semana que vem. Depois, se o pastor Lorival, não sei se é pergunta ou colocação, o pastor Dilson a mesma coisa, tá bom? Então, o Hélio está fazendo a colocação, eu estou marcando e o pastor responde semana que vem. Ok, então essa é a minha colocação. Tá? Com respeito à Nova Jerusalém que vai descer do céu. O que eu não entendi é aquela posição do Dirceu, que, como o pastor falou, que a Jerusalém, a Nova Jerusalém, é maior que a terra. Eu tenho a King James, e a King James, ela traduz já, converteu em metragem, em quilômetros, tá? Em quilômetros. Então, diz assim, em Apocalipse, a cidade era quadrangular, de comprimento e larguras iguais, né, que era um cubo. Ele mediu a cidade com uma vara. Tinha 2.200 quilômetros de comprimento. 2.200 quilômetros de comprimento. Então, como é um cubo, então é para cima a largura e comprimento, certo? É um cubo. Então, esse tamanho de 2.200 quilômetros não ultrapassa o tamanho da Terra. Esse 2.200 quilômetros é a distância de São Paulo a Aracaju, mais ou menos. São Paulo a Aracaju tem 2.182 quilômetros. Então, Jerusalém não é maior que a Terra, a meu ver. Aliás, o que está aqui, né? Com a tradução da King James. A conversão já para a quilometragem, para os quilômetros. Então, a Jerusalém, o tamanho dela é de São Paulo a Aracaju, Sergipe. E sentido um cubo, né? Tá? Aqui é a tradução da King James. Agora, fala também King James, fala que o muro dela tinha 65 metros de altura. Ela é cercada por muros. E o muro de 65 metros de altura
corresponde a um prédio de 18 andares, mais ou menos. Então, é um muro bem alto, que está cercado essa cidade de Jerusalém. Então, não entendi realmente por que ela ultrapassa o tamanho da Terra hoje. Tá? Se for medir, lógico, a área do cubo realmente vai dar, eu fiz aqui, vai dar 29 milhões e 40 mil quilômetros, tá? A área do cubo. Bom só rever, viu, Moélio? É bom rever, Hã? porque seria Pastor, não vai responder, impossível. não. Pastor Evaldo, vai Não, responder a então, semana que vem. eu estou vendo aqui a conversão da King James, né? Tá Da King bom, James. Mas também a gente pode fazer em côvados, né? Depois fazer a multiplicação lá, do valor do côvado. Ok? tá Então, bom. é isso que eu não havia entendido, né? Quer dizer, o tamanho da Jerusalém maior que a terra, e também que os crentes com o corpo glorificado no milênio não habitariam, não morariam na Nova Jerusalém. Porque será que nós vamos estar morando aqui na terra mesmo? Então, aquilo que eu pensei, nós vamos estar morando na Nova Jerusalém e vindo trabalhar aqui na terra, né? E não em home office, como diz o Ulisses, né, falou semana passada. Mas é onde nós vamos estar morando. Então, né, cada um vai ter um seu cômodo, né? Sua sala, seu quarto para morar. Então, era isso que eu queria colocar. E aí vamos Perfeito. seguir em frente. Tá bom, Eliel. E o pastor Evaldo vai responder a semana que vem. Se for rapidinho, pastor Evaldo, depois pastor Edilson. Eu não sei se é rápido. Eu acho que é rápido, sim. Ah, o pastor falou que o trono e o livro não são literais, né? No Apocalipse 4, é, listou uma série de coisas que não são literais em Apocalipse. Eu não sei, eu tenho um pouco de dificuldade quando eu leio a Bíblia e vejo as coisas escritas ali, e assim, eu sei que existe a interpretação, a análise, a hermenêutica, a exegese e tal, mas qual seria o objetivo de nós lermos uma coisa e não vermos que elas significam o que estão significando, né? Para João, aquela visão era verdadeira, real, não era imaginária, né? Não é que ele estava vendo uma coisa e em êxtase e o anjo chegou lá, ou o ancião, e falou para ele: Olha, o que você está vendo, na verdade, não é o que você está vendo, é outra coisa. Não houve esse tipo de conotação, né? Houve uma explicação, e ele mesmo registrando ali o que ele estava entendendo. Então, tudo bem, ah, esse trono para nós não é alcançável, não é acessível, né? Não é, não dá para lidar com ele, mas foi a visão que João teve e, ao meu ver, para ele foi real concordo com o pastor Danilo aí nesse sentido da transcendência, né? Porque a transcendência para mim não é só você estar em outro lugar, mas especialmente você conseguir arquitetar não, orquestrar o tempo de uma forma atemporal, né? Porque ele estava vendo lá aquilo que ia acontecer realmente e ah, por mais que para nós não é nada acessível, mas era através da visão dele que os fatos foram relatados, né? Então, também para mim o livro, nossa, João chora quando ele não encontra ninguém digno de abrir o livro, né? Há toda um sentimento ali, humano no céu, né? Quer dizer, se isso não era literal, ah, eu tenho dificuldade então de entender qual a razão de João ter visto aquilo. E os selos que foram abrindo, né, mostrando todos os acontecimentos, tudo logicamente antecipando para a gente
o dia da ira, né? E, enfim, eu até estou pregando sobre o livro de Apocalipse na igreja e acho que é lógico, nós temos que tomar um cuidado tremendo para não espiritualizar a coisa e exagerar, né? Mas para você despertar um espírito de cuidado, né? Na igreja, de preocupação com a, a, a vigilância e tudo. Eu creio que ah, eu não sei, eu creio na literalidade dessas figuras, né? Do trono, do livro, dos cavaleiros ali, tudo, não só o que eles significam, mas eu creio que João viu o que ele viu, o que relatou ali no livro. Então, nesse sentido, para mim, eu interpreto como literal, né? O que o texto apresenta. Só isso, só essa colocação. Tá bom. Pastor Wilson, pode ficar para a semana que vem? Podemos, irmão, já até baixei a mão. Eu vi aí. Tranquilo, tá Obrigado, Obrigado. bom? pastor. Semana que vem a gente começa com as duas últimas questões colocadas pelo Hélio, né? Aí o pastor Evaldo responde, e a colocada pelo pastor Lorival com respeito à literalidade, e o pastor Evaldo responde também, porque eu ia falar também a respeito da literalidade. Então Só, aí a só gente mais um começa. detalhe, só mais um detalhezinho. Com relação aos 24 tronos, o pastor Evaldo também afirmou que é a igreja glorificada ali, né? Certo? Aí eu queria saber se a gente tem alguma referência que dá para a gente afirmar, né, que era a igreja exclusivamente, e não incluindo outros santos do Antigo Testamento, enfim. Então aí eu fechei as coisas que eu queria saber. Se tiver, depois o pastor Evaldo coloca lá a referência. E E tem aí, a as semana que questões do vem, pastor Danilo também, né? sim, a questão do pastor Danilo também. A gente vai para esse ping-pong aí, né? Digamos assim, que eu tenho perguntas também. E aí isso vai ser a nossa última reunião. Quem sabe a gente consegue terminar com as perguntas, né? Ou não, não sei. Vamos se encerrar com uma oração aí. Elias, só uma Oi. perguntinha rapidinho. Não sei se o pastor Evaldo pode chegar mais cedo na semana que vem. A gente começaria mais cedo, entendeu? Se- Não, até que hoje ele chegou 9 Ele horas, já chegou mais começamos, cedo. né? Chegou um pouco É, mais cedo hoje, né? E se chegar mas a mais gente cedo, então sabe já que ele vem da começarmos igreja. logo, entendeu? Já começarmos Ele logo. sabe que a gente sabe Tem, que ele vem da igreja, então às vezes não é possível, né? ele Bom, coloca um obrigado. substituto lá na igreja, né, na terça-feira que vem, e chega às oito e Deus meia. abençoe. Deus abençoe a todos. Muito bom, uma bênção. Deus nos abençoe. Pastor Dilson, por favor, podia nos encerrar com uma oração, Pastor Dilson, por favor? Ok, posso sim, irmãos. Vamos orar. Grandioso Deus, nós somos gratos pelo rico privilégio que nós temos de estarmos em um grupo como esse, para aprendermos, para melhor te servir. Obrigado pela vida de cada participante, pela vida do pastor Danilo, pastor Evaldo, pela vida dos irmãos que têm contribuído para o crescimento nosso. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, por ser a verdade incontestável, e por meio dela nós podemos te conhecer, viver e ensinar as tuas verdades. Obrigado, Senhor, pois o que nos traz a esperança é o Senhor Jesus Cristo, de sabermos que estamos seguros para a eternidade com o Senhor. Então, nos fortaleça a cada dia, e todas essas questões são indagações, são pensamentos que nos leva a investigar, a crescer, desenvolver, mas a nossa maior certeza é que nós somos salvos por meio da fé no Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Amém. então assim nos ajude a viver nessa esperança, e não como os que não têm esperança. Somos gratos, pois ou pela ressurreição ou no arrebatamento nós viveremos com o Senhor eternamente. Nos dê Amém. uma boa noite de descanso, nos fortaleça, cuide dos nossos que por aí estão
escola ou faculdade, trabalho, que a boa mão do Senhor esteja com cada um. Seja, Senhor, com cada família desse grupo, as lutas, as dificuldades físicas, que o Senhor esteja restaurando, guiando e fortalecendo. Nos Amém. guarda, vigia sobre o nosso sono, para que o amanhã, se houver, possamos viver mais um dia para louvor da tua glória. No santo nome Amém. de Jesus. Amém. 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 Uma boa noite a todos, meus Obrigado, irmãos. irmãos. Boa Deus noite. Boa abençoe, noite, Deus irmãos. abençoe. Tenha uma boa noite. Pastor Evaldo falou que foi no céu rapidinho, foi tão rápido que nem viu a Nova Jerusalém, viu? Então deixa de É, provocar, rapaz. vai longe isso, vai É, longe, vai Vai longe. longe. Deus abençoe, meus irmãos. Tchau, irmãos, Abraço. um muito abraço. obrigado. Pelo menos não Ah, vai subir na carruagem de fogo, né? Não é? Direto. Boa noite. Abraço, gente. Com Deus. Tchau, boa tchau. noite.